Essa sessão, Ministério Público, secretário, pessoal de apoio, e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente primeira sessão ordinária dessa segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Primeiramente, cumprimento a doutora Cacheta, que vai compor essa turma provisoriamente, mereceria até compor permanentemente, né? Quem sabe brevemente isso possa ocorrer. É uma alegria contar aqui mais uma vez com a sua presença, sempre atuante, colaboradora, instigante nas suas avaliações e colega comprometida também com o bom funcionamento da Justiça. Cumprimento também aos colegas o início da atividade deste ano e cumprimento a corregedora, a vice-corregedora que está aqui julgando os processos, que se encontra vinculada, responsável, ainda já atuando na administração, quer julgar todos os seus processos e estará aqui hoje, terá preferência após os advogados. Ministério Público, o doutor Eduardo sempre conosco aqui, secretário, pessoal de apoio, os advogados, né, que compõem também o julgamento, que esse ano possa ser produtivo, de muita realização, e que a Justiça continue atuando como a segunda turma sempre aqui atuou, com muita camaradagem, muita dedicação, comprometimento. São os meus votos desse início de ano. Senhor presidente, gostaria também de subscrever os votos de Vossa Excelência, todos os votos, e especialmente a doutora Maria Cristina Diniz Cacheta, que, para nosso prazer, está compondo novamente a segunda turma, vai atuar aqui até que venha o desembargador de forma definitiva. Esperamos que ela também venha compor essa e outras turmas de forma definitiva muito em breve. São os nossos votos. Pois não. Também acompanho os votos. Desculpa, doutora Maricela, por favor. E dando as boas-vindas à doutora Cristina, que sempre funcionou aqui em diversas turmas de forma brilhante e que espero que continue definitivamente. Pois não. Senhor presidente, eu também adiro às manifestações de Vossa Excelência, doutor Jades, doutor Lucas, e sou amiga da Cristina Cacheta de longa data, tenho certeza que serei muito bem sucedida provisoriamente na vacância do cargo aqui. Muito obrigada. Boa sorte, doutora Cristina. Pois não. Obrigada. Também gostaria de aderir, senhor presidente. Sim. No Ministério Público. Registrada a adesão. Senhor presidente, pela ordem, eu também gostaria de registrar, agradecer todas as manifestações dos pares, da generosidade de Vossa Excelência, da generosidade dos pares, para com minha breve e meteórica passagem por essa turma, e dizer que realmente me senti extremamente honrada e feliz ao ser convocada para trabalhar, ainda que temporariamente, na vaga da segunda turma, uma turma que eu já tive a oportunidade em um passado muito próximo de estar por aqui, de participar dos nossos julgamentos, do fraternal convívio dos desembargadores que a compõem. Tenho por todos um carinho extremamente especial e uma extrema consideração e amizade a todos e uma referência à qualidade dos trabalhos que são feitos nessa turma. Então, eu, de coração, deixo registrado o meu agradecimento. Também desejo que seja um ano profícuo, de paz, de bons trabalhos, de grandes resultados, como vêm sendo alcançados por essa turma e por esse nosso tribunal. E, acima de tudo, presidente, desejo a todos muita saúde. Nós estamos vivendo uma época em que a saúde é uma das prioridades, né, dos nossos pares. Então, desejo a todos muita paz, muita luz e muita saúde. Com certeza. Então, vamos em frente. Pois não, doutor? Só manifestar a adesão em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, dos advogados aqui presentes, e dizer que desejo que essa corte, como sempre, mantenha-se dando esse exemplo fabuloso de diálogo e de eficiência tão importante para o Brasil, né? Muito obrigado. Muito bem. Então, vamos ao trabalho. Inicialmente, submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior. E, não havendo qualquer objeção, declaro que a mesma foi aprovada. Vamos, então, ao pregão desse processo, observando as preferências regimentais. Bom, iniciando pela sessão do doutor Jades, no processo adiado, que é o 46 da pauta, inscrito o doutor Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, pela recorrente.
Nesse processo já havia sido colhido o voto? Eu já havia apresentado meu voto e já havia, o que me parece, o ilustre advogado fez a sustentação oral pedindo um adiamento. Me parece que foi nesse sentido. Doutor Silva, já foi feita sustentação oral no caso? Não, Excelência, esse é aquele processo que eu alertei Vossas Excelências de que no processo eletrônico não tem sido publicada a distribuição e Vossa Excelência, então, deferiu o adiamento. Então vamos começar o julgamento desde o início mesmo. Doutor Jales tem a palavra para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Conheço do presente recurso ordinário, rejeita prejudicial de prestação total e enumera dole provimento parcial para excluir da condenação. 1. As diferenças salariais decorrentes das reduções de 6 horas de aulas no segundo semestre de 2014, 1 hora de aula no primeiro semestre de 2015 e 6 horas de aulas no segundo semestre de 2015 até a rescisão contratual, bem como os respectivos reflexos. 2. A indenização por danos morais. 3. Condenar a reclamante dos honorários de sucumbência no percentual de 5% sobre o valor atualizado das parcelas do pedido indeferidas, reduzido o valor optado da condenação para 10 mil e as custas processuais para 200 pela reclamada. É a minha proposta, senhor presidente. Proposta de voto do eminente relator. Passa a palavra ao doutor Silva para a sua manifestação. Dos magistrados, meus cumprimentos respeitosos. Vejo que Sua Excelência profere um voto que vai, em grande medida, de encontro do interesse do nosso Constituinte, mas gostaria de salientar aqui, sempre tanto, porque é relevante, que sim, seguramente a resilição, por redução necessária, primeiro, a pedido da trabalhadora, num primeiro momento, 2014, está, sim, suplantada pela prescrição total, né? A qualquer juízo que se faça, porque passou muito mais de 2 anos, e, na verdade, mais de 5 anos daquele ato, e foi um ato jurídico perfeito. Aliás, todas as resilições foram. Vejam, Vossa Excelência, que, rigorosamente, inclusive, a inicial, ela só se insurge e alega, inclusive, uma coação que, ao final e ao cabo, não foi provada, porque, na realidade, o que se mencionou foi um sentimento subjetivo de que seria importante ou relevante que ela aceitasse a resilição, mas ela só se insurge quanto, nesse aspecto de suposta coação, no que ela pediu a resilição, né? Ela teria sido, ao juízo dela, coagida a fazer o requerimento, o que ela não provou. Nos outros todos, vejam, Vossa Excelência, que as resilições não são vedadas pelas convenções coletivas, elas são absolutamente permitidas e previstas, desde que, cumpridos requisitos convencionais, que são a assistência do sindicato, o pagamento de uma indenização, ou como a gente costuma dizer na Justiça do Trabalho, uma multa pela resilição, requisitos esses que foram perfeitamente observados. Inclusive, até me espanta que a autora, inclusive, é assistida pelo sindicato, que homologou as rescisões num ato que me parece desleal, no mínimo, não só dela, mas também com a entidade de classe, o que, inclusive, me causa espécie, porque não é do feitio dessa entidade, que geralmente se comporta com lisura nos tratos com as entidades de ensino. Não é? Vejam, Vossas Excelências, saliento que, além daquilo que já disse, de que o que se falou com relação à coação é um sentimento meramente subjetivo, não há prova concreta de nenhum ato concreto do empregador no sentido de coagir ninguém, e o único depoimento de testemunha que cogita a possibilidade colide frontalmente com o depoimento pessoal da própria trabalhadora, razão pela qual não tem valia nenhum para efeito de prova. Não é? São essas apenas as considerações que eu gostaria de fazer nessa oportunidade, e salientando sempre que o Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves tem uma conduta correta com seus professores, só não podendo manter aulas para turmas e alunos que já não mais existem, dada a redução drástica da demanda pelos cursos que
que determinados professores ministravam aula. Muito obrigado, Excelência. Pois não. Eminente relator? Senhor presidente, em relação à prejudicial de mérito, foi alegada uma prescrição total. Eu estou afastando porque, na verdade, são parcelas salariais sucessivas. Então, estou aplicando a súmula 294 do coleno TST. A redução das diferenças salariais, redução da carga horária, também estou analisando e dando provimento naquilo que já consta lá do deciso. Em relação ao que foi sustentado da tribuna com mais ênfase, que é a legalidade das ações do empregador, eu também estou excluindo aqui a indenização por dano moral, porque foi alegada uma coação que absolutamente não tem nenhuma prova. Então, data vênia da respeitável sentença, estou excluindo a indenização deferida a título de danos morais. Em resumo, senhor presidente, manter meu voto como foi proposto. Pois não. Segundo votante aqui, doutora Maria Cristina. Não, a doutora Maristela, que está vinculada. Está vinculada. Acho que eu preferi o voto dela na última sessão. Eu não tive acesso a esse processo, ele não estava na... Porque a senhora não está já mais na grade, Não, mas né? tem aqui o... Vossa Excelência até lançou aqui a divergência. Eu não prescrição. tive acesso, até agora eu olhei e falei, deve ter sido redistribuído, porque eu não tive acesso a ele. Mas eu vou manter a minha divergência. Acolhendo a prescrição. A divergência dá provimento Pois, parcial ao recurso reclamado para total, declarar mas- prescritas parciais anteriores a 8/8/2014. E no mais está de acordo. É só esse o aspecto. O processo é 19, a prescrição parcial foi acolhida. Foi acolhido no seu voto também, né? A prescrição parcial foi acolhida, não foi acolhida a prescrição total. Ah, sim. Então, o voto do doutor está nessa... acho que o doutor Maristela estava explicando por que ficou com a primeira opção do relator nesse sentido, né? Que Ele apresentou duas opções, né? Mas a opção do eminente relator é a primeira, não é isso? Senhor presidente, é essa que eu li. Então, e a primeira, É a que eu optei, então eu não tenho divergência. sendo assim, vamos conferir aqui. Na verdade, o que a doutora Maristela está mencionando foi acolhido, porque a prescrição foi rejeitada, a prescrição total, foi acolhida a prescrição parcial. Eu acho que é só uma justificativa da minha adesão à primeira opção. Sim, mas perfeito, na conclusão não está indicando essa prescrição parcial, mas ela já foi acolhida no primeiro grau? Essa que Eu é acho que a prescrição quinquenal não tem. Total. Não tem entendi. Essa opção de voto não está sendo... Tá certo. Então, esse é o voto da doutora Maristela. Colhe o voto do terceiro votante, doutor Lucas. acompanho. Doutor Lucas também acompanha. Então, vai prevalecer, nesse caso, sem divergência, o voto já proferido pelo eminente relator. O resultado fica proclamado. Obrigado pela atenção, Excelência. Eu indago se tem alguma preferência de gestante presente. Não tem. Alguém acima de 80 anos? Alguém acima de 60 que tem coragem de declarar a idade? Não tem? Então, alguém fora da região, fora de Belo Horizonte? Então, tem preferência, os advogados fora de Belo Horizonte, pode, por favor, comparecer para julgamento. Eles não falaram nem Então, o primeiro fora de Belo Horizonte, processo 18. Pode comparecer, pode apregoar esse 18. o 18. 18 da minha inscrição, 16. Eu já tinha captado o voto. Tinha. Aqui, ó. Pregou 16 da inscrição. É o 35. A outra opção Eu já tinha tirado. É ela. Então, no 18 da pauta do doutor Sebastião, inscrita a doutora Beatriz de Albuquerque Tuono, pelo agravado Itaú Unibanco. Bom dia, excelências. Bom dia. Então, vamos iniciar o julgamento. Aqui na terceira região, nós, para facilitar o encaminhamento do julgamento, anunciamos a proposta de voto do relator para facultar o advogado, caso queira, aguardar, quando o voto estiver lhe favorecendo, voto divergente. Mas vamos ver, a minha proposta de voto, nesse caso, é Antônio Átila Goulart, Itaú Unibanco. Minha proposta de voto é no sentido de conhecer do agravo de petição e, no mérito, negar-lhe provimento
mantendo a decisão de origem pelos seus fundamentos e outros que estou aqui acrescentando. A doutora gostaria de sustentar ou aguarda eventual voto divergente? Eu vou aguardar, Excelência. O segundo votante aqui, nesse caso, é o doutor Jales. De acordo, senhor presidente. Está de acordo. Terceiro votante, doutora Maria Cristina... doutor Lucas. Também de acordo. Também de acordo? Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto anunciado de conhecer e negar provimento ao recurso. O senhor poderia só ler uma partezinha do voto? A conclusão é esta, mas a questão de fundamento... Sim. Os fundamentos são longos, eu estou entendendo sinteticamente que já foram feitos acordos quanto às listas, não participou da lista anterior nem da segunda, estou indicando que nem mesmo na própria lista apresentada inicialmente pelo sindicato havia essa indicação desse nome, então, pelo menos na via de agravo de petição, nesse instante, não comporta incluir nesse rol esse reclamante exequente, no caso aqui. Essa é a síntese do entendimento. Agradeço a atenção, Excelência. Obrigada. Pois não. Conclusão, fica proclamado o voto. Vamos à outra preferência de fora. Prosseguir na sessão, doutor Sebastião. No 35, a inscrição foi feita hoje. Inscritas, doutora Elisa Maria Moraes Braga, pela União, que é a terceira interessada, e doutor Vicente de Pedro Nasco Rondon Filho, pela recorrente Imbel. Só um momento, que como essa inscrição foi feita hoje, eu não tinha ela separada aqui. É 35, 39. É o 11.228? Pois é. Eu vou anunciar a proposta de voto também, para facilitar o encaminhamento. Então, é o processo 11.228, Sindicato Trabalhador de Indústrias Químicas e Imbel, ambas como recorridas. Minha proposta de voto é longo, com muitas variáveis, mas a síntese da conclusão do voto são 2 recursos. É a seguinte: eu estou propondo acolher o pedido da inclusão da União como assistente, como previsto no artigo 5º da Lei 9.469/97, conhecer de ambos os recursos ordinários interpostos. Minha proposta no mérito é conhecer do recurso interposto pela empresa Ré para, letra A, excluir da condenação o cumprimento das normas previstas na Convenção 2018-2019, na forma da fundamentação, julgar improcedente o pedido formulado na presente ação de cumprimento para que a empresa reclamada cumprisse a Convenção Coletiva 2017-2018, ficando, então, prejudicada a análise do recurso interposto pelo sindicato autor. Custos pelo sindicato autor não importa R$ 360,00 e honorários advocatícios sucumbenciais a cargo apenas deste, no importe de 10%, sob o valor corrigido da causa de R$ 18.000. Essa é a minha proposta de voto. Indago os eminentes advogados se quer sustentar ou se aguarda eventual voto divergente. Excelência, aguardo o voto. Vamos colher o voto do segundo votante, desembargador Jales. Senhor presidente, eu acuso que eu recebi 2 memoriais alentados, um da Advocacia Geral da União, pela Procuradoria da União no Estado de Minas Gerais, e outro da Imbel. E, quanto ao voto, eu estou inteiramente de acordo com a conclusão, eu só faço ressalva de fundamentos, porque, para mim, o fundamento mais importante aqui é o problema da lei orçamentária, que a Imbel tem que obedecer à lei orçamentária. Além disso, eu incluiria também esse fundamento da lei orçamentária. Mas, na conclusão, estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Pois não. E doutor Lucas? Também registro os memoriais que recebi no gabinete, vem com os advogados das partes, advogado da União, e acompanho o voto também integralmente. Pois não. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão do voto por mim anunciada, apenas com ressalva de fundamento do desembargador Jales. Obrigado, Excelências. Bom dia. Bom dia. Há mais alguma preferência? Os odiados. Doutor Lucas, o senhor vai retirar aquele de pauta mesmo, que o advogado está presente. Tem um que o advogado está presente, o doutor Lucas pediu para retirar de pauta. Sim, então, doutor Lucas, qual que vai retirar de pauta? Senhor presidente, o processo 17 da minha pauta, o processo 10.317, é a 13ª inscrição oral, que eu preciso fazer alguns ajustes no voto, então
Preciso de retirar o processo de pauta. Então, doutora Graziele Alves de Souza Gomes, que está presente, o processo será retirado de pauta. Qual que é o número? É o 17 da pauta do doutor Lucas. É o 13 da inscrição. 13 da inscrição. Doutora Graziele Foi Alves. retirado. Não, Pois não. retirar de pauta. Está retirado. Próximo. Bom, prosseguindo com a preferência regimental de julgar os adiados, no 46 da pauta do doutor Lucas, presentes para assistir o julgamento, doutor Adilson Madureira Divino, pelo agravado, e doutora Bruna Gonçalves, pelo agravante. 46 da pauta, doutor Lucas. Pois não. Esse processo é um agravo de petição? Sim. Pois não. Aquele processo adiado. Foi o doutor Lucas mesmo que pediu adiamento, né? Sim. Eminente relator tem a palavra. 46, né? Sim. Ah, está fora de ordem. Já foi feita sustentação oral, né? Já. Sim. Eu me lembro, o processo já foi feito sustentação oral, é só para o relator pedir vista, tem a palavra. Sim, senhor presidente, o processo 092 de 2015, a minha proposta de voto, eu estou conhecendo do agravo de petição e, no mérito, negando provimento ao apelo. Pois não, já foram feitas tentações orais, houve até um debate em seguida aqui na turma a respeito do tema, e como segundo votante, esse era meu voto, depois de analisar vagarosamente o processo, eu estou de acordo com essa proposta de voto. Doutor Jales. Senhor presidente, eu não lembro de ter registrado nenhuma divergência também, não. Estou de acordo com o voto. Eminente relator. Doutora Cristina até registrou aqui que ela também estava... Assim, mas é porque esse voto estava vinculado. Vinculado. Depois eu vi que era vinculação. Isso. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu a conclusão agora anunciada pelo relator de negar provimento e manter a decisão de origem. A conclusão fica pronunciada. Vamos ao próximo. Prosseguindo na pauta dos adiados, no 51 da pauta, doutora Maristela. Presente, doutora Cláudia, para assistir ao julgamento. – 51 é o primeiro da pauta. Doutora Maristela. O ar-condicionado está com problema. O ar-condicionado está funcionando, não? Já abri a janela, então. Doutora Maristela, só para recordar, isso aqui já foi feito sustentação oral ou não? Já. Já foi feito. Já foi feita, né? Então, doutora Maristela, para seu voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada. No mérito, estou provendo parcialmente o apelo do reclamante para a decotar da condenação a obrigatoriedade de se observar o disposto na J 235 da SDI 1 do colégio TST para fins de pagamento das diferenças de horas extras. B, acrescer a condenação à indenização pelo lanche não recebido no valor arbitrado de R$ 5,00 por dia de efetiva prestação de labor extraordinário nos moldes estabelecidos na CCT da categoria C. Afastar a dedução dos valores devidos a título de diária dos eventuais pagamentos do custo do contrato de trabalho a título de ticket de alimentação. D, fixar em favor dos advogados do reclamante o percentual de 15% do valor que será obtido da liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e dos previdenciários, nos termos da OJ 348 da SDI 1 do colégio TST. Do parcial provimento ao recurso da primeira ré para decotar da condenação o pagamento da PLR 2018. Estou declarando
que as parcelas acrescidas possuem natureza indenizatória. Estou também elevando o valor da condenação para 40 mil e das custas para R$ 800 pelas reclamadas. Essa é o meu voto. Esse é o voto da eminente relatora. Já foi feita sustentação oral. Vamos colher o voto do segundo votante. Então, doutor Lucas. Eu acompanho o voto da relatora, exceto em relação à indenização por transporte de valores, que eu fico vencido nesse ponto. Eu estou integralmente de acordo com a relatora, então prevalece o voto por ele anunciado, vencido apenas em parte, desembargador Lucas Vanucci. O resultado fica proclamado. Próximo. Ação para a sessão do Dr. Lucas, no 18 da pauta, inscrito Dr. Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, pelo recorrente Hotel Golden JK. Agora já é pauta normal, né? Sim. Então, doutor Lucas. Aí eu abri a pauta de ED. Doutor Lucas. Então, o número 18, doutor Lucas, pode anunciar, por favor, a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo dos recursos no mérito do provimento parcial ao apelo do reclamado para absolvê-lo da condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, julgando improcedente a ação e nego provimento ao recurso adesivo do autor, invertendo os ônus da sucumbência, custas no importe de R$ 566, calculadas sobre o valor da causa, pelo autor, isento por ser beneficiário da justiça gratuita. Os honorários advocatícios invertidos os ônus da sucumbência, então, honorários advocatícios devidos pelo autor permanecerão sob condição suspensiva nos termos do artigo 791, parágrafo 4º da CLT. Pois não. Doutor Silva, aguarda voto divergente? É isso que eu ia requerer, excelência. Pois não. Eu recebi memorial ontem, ainda ontem, a respeito disso. No caso, a doutora Maria Cristina agora está segunda votante. Doutora Maria Cristina, como que vota nisso? Senhor presidente, eu também acuso o recebimento do memorial. Eu estou plenamente de acordo com o voto do doutor relator, com um pequeno ajuste que eu estou sugerindo, caso Vossa Excelência se entenda. Pelo seguinte fundamento: com a devida vênia, eu estou entendendo que para atribuir ao autor os honorários de sucumbência, no importe de 5%, calculado sobre o valor da causa, já que o recurso da empresa foi provido para julgar improcedente a ação. E a decisão de primeira instância no aspecto, salvo pelo juízo, deixou de condenar o reclamante a honorários sucumbenciais por entender que, na qualidade de beneficiário da justiça gratuita, não poderia condená-lo em face da inconstitucionalidade do artigo que trata da questão, hipótese que eu peço vênias e não convalido. Isentaria a reclamada da condenação no aspecto de 15% dos honorários a favor do advogado do reclamante, conforme consta da respeitável sentença, e condenaria o autor na forma que eu já expus, possibilitando a aplicação do parágrafo 4º do artigo 791 da CLT. Eu acompanho, apenas um pequeno ajuste que faço com relação a essa questão sucumbencial. Mas acho que o relator já o fez assim, né? Eu acho que o voto original já tinha essa previsão. Aí eu não sei se eu não entendi muito bem, porque eu estou invertendo os ônus da sucumbência e isentando a reclamada de toda a condenação. E mantendo os honorários advocatícios devidos pelo autor, mas sob a condição do 791, parágrafo 4º. Pode deixar isso mais claro na hora de redação? Eu vou acrescer mais o percentual. E fica, portanto... É só porque, talvez eu que não tenha dado o devido entendimento, mas é porque... Não, mas é o problema na liquidação, né? É só para... Estou encampando também. Então, fica unânime. Vou fazer também estou acompanhando. Prevalece o voto do relator com esse pequeno ajuste de esclarecimento, que fica unânime, então, o julgamento. Ok. Obrigado. Próximo. Tem na sessão do doutor Maristela. Talvez eu não tenha entendido. Deixa ele já fazer. Então, prosseguindo a sessão do doutor Lucas, no 40 da pauta, inscrita a doutora Patrícia Mara Lopes Abelha Vieira, pelos recorridos. Número 40 da pauta, Jaqueline André e Bom Sucesso. E o eminente relator para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso no mérito
negando provimento ao apelo. Doutora Patrícia, aguarda eventual voto divergente. Sim, Excelência, obrigada. Doutora Maria Cristina. Estou plenamente de acordo, presidente. Também estou de acordo, então a decisão é unânime em negar provimento. Muito obrigada, Excelência. Bom dia. Próximo. Então, passando para a sessão da doutora Maristela, no 50 da pauta, inscrito doutor Geraldo Hermógenes de Faria Neto, pelo agravante. .50 da pauta, tem um agravo de petição, doutora Maristela. Para anunciar, o voto tem duas opções, gostaria de ver sustentação ou quer anunciar o voto antes, doutor? Eu gostaria de ouvir primeiro a sustentação oral. Então, doutor, o senhor tem a palavra. O voto tem duas opções, é um processo complexo, tem mais de um caminho, gostaria de ouvir sustentação oral. Sentido desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes, desembargadora relatora, trata-se de um agravo de petição em relação a uma ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais no ano de 2004. Essa ação teve a sua procedência e estamos já há longos anos, parece mais de 10 anos, na execução desse feito. Só a perícia desse processo, o douto expert requereu por diversas vezes à instituição de ensino, Fundação Educacional de Machado, no sul de Minas, documentação que viabilizasse a elaboração dos cálculos. Documentação essa que a executada nunca negou que tivesse. Pois bem, o perito por diversas vezes indicou esses documentos, o Sindicato dos Professores requeria a apresentação dos mesmos. Houve audiências tentando resolver essa situação, sendo que na derradeira audiência, nós até transcrevemos aqui no agravo de petição, em julho de 2019, a executada se comprometeu, porque ela insistia que alguns dos professores tinham recebido valores que seriam idênticos aos do objeto da presente demanda em ações individuais. Pois bem, doutor magistrado substituto concedeu um prazo para que a reclamada apresentasse toda a documentação que seria pertinente para, digamos, abater esses valores no débito ou na conta que viesse a ser elaborada, visto que o perito ainda não teve a condição de elaborar a conta por inércia e, muitas vezes, afirmamos isso no processo com todas as vênias, até má fé da executada em procrastinar o processo, isso não aconteceu. Por fim, nessa audiência de julho, requeriu-se até que aquela documentação que não viesse aos autos relativa a alguns dos substituídos iria ser feito um ofício à Justiça Eleitoral para que apresentasse a relação, os endereços daqueles professores que já haviam sido relacionados pelo perito. Isso porque, repito, a ação é do ano de 2004. Assim ficou pactuado. Novamente, a executada, depois de mais de 10 prazos ao longo dos anos que lhe foram concedidos para a apresentação dessa documentação, novamente não apresentou. O sindicato, obviamente, sem a condição de ter a relação documental de todos esses professores, por se tratarem, a maioria deles, de professores não associados, insistiu na apresentação dessa documentação, até porque alguns dos professores, inclusive, vieram a falecer ao longo desses anos, e, novamente, infelizmente, a coisa não fluiu, ata vênia, a linguagem coloquial. Mas, para surpresa do sindicato agravante, após todas essas determinações, aos prazos que foram concedidos, doutor magistrado de primeiro grau, titular da Vara do Trabalho de Alfenas, determinou a individualização da execução, retirando da entidade sindical, pelo meio coletivo, a elaboração da conta e o prosseguimento do feito. Isso dificulta tremendamente o prosseguimento do processo, visto que muitos dos professores substituídos aqui, como dissemos, alguns não associados mesmo, não vão ter como, alguns
nós teríamos que procurar, pelo meio que foi informado aqui, justiça eleitoral, uma série de situações, então nós corremos o risco de uma série de professores terem a prescrição intercorrente declarada nesse processo. Pedimos vênia ao entendimento de primeiro grau e salientamos a necessidade, no atual sistema jurídico, de valoração das lides coletivas, como temos feito aqui nesse processo, que envolve tanta gente, porque essa determinação de individualização do feito simplesmente fulmina com o processo executório presente. Então, o que estamos invocando é que sejam mantidas as determinações anteriormente especificadas em ata, de obrigatoriedade da executada, ora agravada, apresentar a documentação necessária, como lhe já foi determinado por diversas vezes, para que a execução possa correr de forma efetiva e, reiteramos, de forma coletiva, não individualizada em relação aos substituídos. Pede justiça. Eminente relatora. Senhor presidente, esse processo realmente me causou muita dúvida, tanto que eu fiz 2 opções e fiquei até em dúvida qual que eu adotaria como primeira opção. Mas, depois de muito refletir, eu adotei a primeira opção como minha. Discute-se nesse processo, trata-se esse processo de uma liquidação de execução de sentença de tutela coletiva, que, sabidamente, atribui ao sindicato, a competência concorrente de executar essa sentença. Ocorre que a presente execução envolve um número elevado de substituídos, pois se trata o sindicato de entidade atuante e representativa de muitos trabalhadores, o que dificultou sobremaneira a tentativa de liquidação do julgado em um único processo. Prova disso é a dificuldade de se demonstrar nos autos quais substituídos já receberam integralmente seus créditos, e até mesmo de localizar nos autos físicos onde estaria a prova da quitação. Trata-se de um processo de 40 volumes, e houve uma deficiência na digitalização desses documentos, e o próprio sindicato foi instado a apresentar a relação atualizada dos substituídos, e, ao tentar cumprir essa determinação judicial, ele juntou documentos já existentes nesses autos. Então, o volume de trabalhadores substituídos é grande e houve um significativo decurso de tempo desde o reconhecimento do direito. Por conta disso, nem o perito conseguiu concluir seus trabalhos e deixou nas suas manifestações a impressão de que havia fortes indicativos de que muitos dos substituídos já teriam recebido seus créditos. Então, a grande questão a ser enfrentada é a dificuldade da agravada em provar de forma cabal os pagamentos, na forma exigida pelo juiz, diante da documentação que apresentou. E também dessa impressão do perito de que vários substituídos já receberam seus créditos. A títulos de ilustração, eu citei um caso aqui da substituída Dora Andrade do Lago Fernandes. Ela ajuizou uma ação individual de número 1512/2005, e, nesse processo, ela formalizou um acordo de R$3.000, e o sindicato está cobrando a diferença de 750. Então, está havendo uma inversão processual, neste caso, data vênia. Porque, se ela celebrou um acordo de 3.000 naqueles autos, a execução tem que ser feita lá. E ela nunca veio reclamar isso, o que presume-se que ela recebeu, talvez a escola não tenha juntado aos autos a diferença de 750. Ela nunca apareceu para receber, apesar de tratar de categoria de professores, de substituídos bem informados, e sabidamente não deixaria esse valor significativo à época sem a cobrança. Então, diante da complexidade e da incerteza, e a fim de evitar pagamentos em duplicidade, eu entendo que agiu bem o juiz em julgar
que a forma mais justa de se executar seria por meio de ações individuais. E eu entendo, ao contrário do que foi sustentado na tribuna, que o sindicato não vai sofrer prejuízo. Ele pode ajuizar várias ações coletivas, várias ações individuais. E o sindicato sequer sabe o endereço dos substituídos. E foi dito também na tribuna que vários professores morreram, e deve ter morrido mesmo, porque essa ação remonta a 16 anos atrás. Se houve, inclusive, morte, tem que ter os herdeiros, o espólio, eles têm que habilitar e regularizar a representação. E nós temos aqui nessa turma o caso de um processo contra o INSS que tinha mais de 5 mil substituídos. E esse processo remonta de 1990. E até hoje essa ação está em andamento, e eu acho que talvez nem os netos desses substituídos verão essa causa satisfeita. Então, por conta disso, eu estou propondo a minha primeira opção é de negar provimento, mantendo a sentença do juiz de primeira instância. Esse é o voto da eminente relatora. Excelência, doutora. Matéria de fato? Só matéria de fato. Sim, pois não. É porque essa documentação que Vossa Excelência refere nos autos, tudo o que se insiste, e é dito isso, inclusive, na audiência que foi, é que toda essa documentação que Vossa Excelência refere é de posse da executada, só isso. Ela tem essa documentação. Mas eu estou mostrando só assim umas incongruências no processo e um tumulto processual, porque se essa senhora aí que tem o sobrenome do Lago, se ela já fez um acordo em ação individual, o sindicato reconhece que foi pago 2.250, que falta 750, ele não poderia representá-la, porque ela já tem uma ação individual e já fez um acordo. A execução tem que ser lá naqueles autos. E o perito deixou a sua clara impressão de que tudo já foi quitado. E eu acho até estranho, o sindicato, uma categoria de professor, não deixaria isso sem executar. Eu acho que pode ser que algum outro caso não haja sido satisfeita a execução, mas, na maioria, eu acho que foi, sim, satisfeita, e, por conta disso, senhor presidente, eu mantenho a minha proposta de voto. Segundo votante, desembargador Lucas. Senhor presidente, eu também tive a mesma dúvida da eminente relatora. Realmente, o exemplo que ela citou, o processo do INSS, que é o processo mais antigo que corre aqui na Justiça, e nós temos inúmeras dificuldades para levar essa execução à frente. E agora eu vi que, não obstante, assim, o Sindicato dos Professores é um sindicato conhecido, combativo, muito competente. Eu acho que mesmo a primeira opção do voto dá as ferramentas para o sindicato continuar e levar a um bom termo a execução dos créditos que ainda não foram pagos, e ficar essa questão esclarecida. Então, eu acompanho a relatora nessa primeira opção também. Pois não. Eu, com 34 anos, vou fazer de magistratura, tenho percebido o seguinte: na teoria, a ação coletiva é muito bonito. Na prática, acaba virando problema. Eu nunca me esqueço que eu era juiz de Betim, tinha uma ação lá com mais de 10 mil substituídos, foi julgada, condenada. No final, o advogado do sindicato me procurou e falou: não sei o que fazer. Porque dos 10 mil, nós conseguimos pagar 9.500, mas tem 500 que nós não localizamos nada, e o sindicato não quer ficar com esse dinheiro. Se não localiza agora, vai localizar depois? E estou com outro caso para julgar lá do sindicato. Como é que o sindicato vai acertar com a pessoa que nem ele sabe o endereço, não tem como localizar? Então, eu acho que a decisão do juiz foi prudente. Tanto é que, depois disso, desse imbróglio que ocorreu lá em Betim, o sindicato passou a juizar ação plurima de cada 10 substituídos. E não essa ampla, que é um guarda-chuva, que depois não tem fim esse processo. Na teoria é bonito, na prática não funciona. É muito difícil funcionar na prática uma questão como essa. Porque não estou dizendo que o sindicato está buscando isso, mas ele pode se ver numa contingência de receber a execução e não ter que fazer com dinheiro. O que ele faz? Fica para o sindicato. Nem o substituído vai receber e nem o outro. Então, eu acho que a decisão do juiz, que está lá raciocinando há muito tempo sobre esse processo, é sensata, não inviabiliza o direito e, diante da circunstância, eu acho a mais justa. Também estou acompanhando a eminente relatora na primeira opção.
Senhor presidente, eu só gostaria de deixar claro aqui que eu acho que eu fui um pouco confusa ao falar. Eu não estou questionando a conduta do sindicato, não, porque sabemos que é um sindicato muito sério. E o sindicato também está no seu papel. Ele não sabe quem recebeu, então ele vai pedir de todo mundo. Né? Ele vai requerer de todo mundo. Então, doutor Geraldo, eu acho que houve um imbróglio. Não quer dizer que o sindicato agiu com uma conduta incorreta. Né? O sindicato é sério, os advogados são honestos. Eu até pensei, doutor Sebastião, em dar um provimento parcial para permitir Eu vi a segunda opção, mas... Não é isso, não. Na primeira opção, dar um provimento parcial para permitir a execução em bloco de 10 ou 20. Porque do jeito que o juiz falou... Autorizado. Não, o juiz falou individualmente. Mas pode ser individual plurima. Isso não, a individual pode ser individual única ou plurima. Isso não tem dificuldade. Então, a decisão é unânime negar provimento. Muito obrigado. Bom dia. Vamos ao próximo. Prosseguindo a sessão, doutora Maristela, no 28 da pauta, inscrita a doutora Clara Ribeiro Mendes, pela recorrente reclamada. Número 28 da pauta. Recurso ordinário, doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada. No mérito, estou dando parcial provimento ao apelo do reclamante para a. Deferir o pagamento das horas extras em viagem de acordo com a frequência registrada nos cartões de ponto, observados os parâmetros fixados da fundamentação e a jornada de 8 às 18, em 2 dias e de 7 às 19 dos demais dias, sempre com 1 hora de intervalo, acrescida de 1 hora e 15 minutos de voo no primeiro e último dia da viagem, com reflexo em repousos semanais remunerados, de forma simples, aviso prévio, 13º salário, férias mais 1/3, e com estes no FGTS mais 40%. B, conceder os benefícios da justiça gratuita. C, excluir da condenação a obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais aos patronos da reclamada. Ao apelo da reclamada, também estou dando provimento para excluir a obrigação dos pagamentos honorários sucumbenciais aos patronos do reclamante. Estou declarando que as verbas deferidas possuem natureza salarial, salvo os reflexos em férias indenizadas mais 1/3 e FGTS mais 40%. Estou levando o valor da condenação para R$60 mil e das custas para R$1.200 pela reclamada. Pois não. Passo a palavra à ministra advogada presente. Boa tarde, excelências. Bom dia. Em relação ao apelo da empresa, a empresa gostaria de tecer alguns comentários a respeito do que ficou consignado na sentença e que entende a empresa que merece reforma. O doutor juiz de origem ele julgou procedente os pedidos do reclamante em relação à manutenção do plano de saúde, determinando que a empresa, inclusive, ressarcisse alguns valores que o juiz entendeu que foram cobrados a maior. Ocorre, excelências, que a empresa comprovou nos autos que foi dada ao reclamante a opção de escolher o melhor plano de saúde que lhe atendia, e foi demonstrado também para o reclamante qual era a tabela de preço que estava em vigor no momento da dispensa dele e os valores que passariam a ser cobrados desse plano de saúde. Essa tabela de preços, inclusive, ela é citada na sentença quando o juízo diz que a reclamada demonstrou os valores cobrados, inclusive observando a progressividade existente em relação à idade dos participantes. Ocorre, excelências, que o juiz de origem ele entendeu que esse documento não poderia ser aceito porque se trataria de documento unilateral. Entende a recorrente, excelências, que o reclamante, esse documento não é unilateral, é um documento que faz parte do programa de manutenção do plano de saúde da empresa, é o documento que todos os empregados têm acesso no momento da dispensa, quando fazem a opção do plano de saúde. Esse documento, inclusive, o conteúdo e a validade do documento não foi impugnado pelo reclamante no momento em que ele teve vista desses documentos, na impugnação, a defesa dos documentos. Então, entende a recorrente que esse documento é válido e ele serve como prova de que os valores que foram cobrados para o reclamante a partir da dispensa são os valores corretos, considerando a progressividade do plano, a progressividade dos valores, inclusive em relação à idade.
Então, Excelência, entende a recorrente que, nesse aspecto, a sentença mereceria reforma, excluindo essa condenação. O mesmo se diga em relação ao plano odontológico, onde o reclamante assinou o documento, onde ele entendia, onde ele fez a opção do plano que melhor atenderia, com prazo de vigência de 91 meses a partir da dispensa. Então, nesse sentido, a recorrente pede, vênia, o voto da ilustre desembargadora relatora, para que seja dado provimento ao recurso, reformando a sentença. Em relação à parte do voto que acolheu parcialmente o recurso do reclamante, deferindo as diferenças de horas extras, a recorrente recorrida, no caso, pede vênia a Vossas Excelências em relação ao depoimento que foi colhido pela testemunha da empresa por carta precatória, onde a empresa comprovou que, quando o demandante ele realizava as viagens, ele indicava para a empresa, ele remetia para a empresa, no caso, para a sua supervisora, os dias em que ele trabalhou, os horários em que ele havia trabalhado, ele mandava isso por e-mail, depois ele relatava isso na empresa, e esses horários, eles atendiam o horário padrão, que seria de 8 às 17, até porque o reclamante fazia visita a órgãos públicos, então essas visitas ocorreriam no horário comercial. E a empresa anexou aos autos um e-mail do reclamante, onde ele sinalizou para a empresa, no momento de uma dessas viagens, qual teria sido o horário de chegada e de saída para fins de anotação no cartão de ponto dele. Então, Excelência, considerando que a empresa juntou os cartões de ponto, juntou os e-mails aos autos, juntou as folhas de pagamento, bem como a compensação de jornada que o reclamante fazia, a empresa entende que não existem diferenças de horas extras devidas no caso. Assim, a recorrente pede vênia também em relação a essa parte do voto da ilustre relatora, a fim de que seja mantida a sentença nesse aspecto. Obrigada. Pois não. Ministra relatora. Senhor presidente, eu lancei uma dúvida aqui. Eu tinha duas dúvidas nesse processo. Uma em relação às horas extras de viagens, e outra em relação a esse plano de saúde. Estou com muita dúvida nessa questão do plano de saúde. Então, eu vou pedir a retirada desse processo de pauta, que eu ainda volto aqui mais duas vezes. Eu tenho a impressão que, com o volume de trabalho na vice-corregedoria, cadastro de perito, eu não vou dar conta de olhar ainda nessa semana. Então, estou pedindo a retirada de pauta. Pois não. Processo será retirado de pauta para melhor análise da ministra relatora. Mas já foi feita a sustentação, fica registrado. Obrigada, Excelência. Bom dia. Pois não. Próximo. O ar-condicionado está com problema, estão tentando corrigir. Vocês querem que abra ali a cortina para vir uma ventilação maior? Eu quero. Ficar claro? Viu, rapaz? Eu também. Abrir as cortinas, que aí as cortinas estão impedindo a ventilação. Já abri as cortinas de cá, porque aqui bate sol. Abra as cortinas daqui para... Abrir as cortinas do lado de lá para ver se circula. Se ventila melhor, que o ar-condicionado está com problema. Então a sessão vai ficar cada vez mais quente. De lá entra o ar quente, de cá entra o ar frio, que não tem sol. Pois é, vamos deixar só esta aqui. Abrir só esta, porque aí pelo menos ventila mais. O próximo, por favor. Vamos prosseguir na pauta da doutora Maristela. No 40, inscrito o doutor Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, pelo recorrente reclamado. 40. Bradesco, né? Doutora Maristela, pronunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamado e do recurso adesivo interposto pela reclamante. No mérito, eu estou dando parcial provimento ao apelo do reclamado para a excluir da condenação o pagamento das diferenças salariais deferidas e os respectivos reflexos. Limitar a condenação ao pagamento de horas extras ao período em que a reclamante exerceu as funções de gerente assistente Prime, ou seja, de 1/8/2015 a 30/11/2017. C. Limitar a condenação ao intervalo previsto no artigo 384 da CLT até 10/11/2017, data da vigência da Lei 13.467/17. D. Melhorou, né? Excluir da condenação o pagamento de 10 dias de férias mais um terço, de forma simples, e o
e ao apelo do reclamante, estou dando parcial provimento para deferir o pagamento de 12 horas extras por mês até 31/12/2017, com reflexos nos repousos semanais remunerados, considerados sábados, domingos e feriados, férias mais 1/3, 13º salário e FGTS, observados os mesmos parâmetros de cálculos definidos na sentença. Estou declarando que as parcelas deferidas possuem natureza salarial, exceto os reflexos de férias indenizadas mais 1/3, abono de férias e fundo de garantia. Reduz o valor da condenação para R$ 45 mil e das custas para R$ 900, facultando-se ao reclamado requerer a restituição das custas na forma da Instrução Normativa número 2/2019 da Secretaria do Tesouro Nacional. Pois não. Doutor Silvio tem a palavra. Dos magistrados, meus cumprimentos respeitosos. Eu queria trazer, com relação a um dos itens que foi objeto de reforma parcial por Sua Excelência, acolhendo o apelo do banco, que a importância que aqui, quando se discute sobrelabor relativa à 6ª e à 7ª horas laboradas dos gerentes, que a vinculação dessa confiança bancária à subordinação de pessoal padece, dada a devida vênia, de uma extemporaneidade. Queria trazer a consideração de Vossas Excelências que hoje, na atividade financeira, na atividade bancária, as coisas se fazem muito mais por meios de acesso e legitimação, como disse a medida provisória, mas do que realmente subordinação de pessoal. Ou seja, as pessoas, na realidade, manifestam seu poder pela posse de passaportes, de senhas, de cartões magnéticos, de tokens, que permitem a elas movimentações financeiras, acesso a informações confidencialíssimas, até da própria entidade bancária, de seus clientes, imposto de renda, declarações de imposto de renda, etc. E mais, que aqui o que se considera, particularmente no período em que o cargo da trabalhadora se chamava gerente prime assistente, é que não se está querendo a exclusão do regime de jornada, é simplesmente enquadrá-la no regime geral de jornada, que é comum a todos os brasileiros, de regra, que é a jornada de 8 horas, até com uma vantagem, que é o sábado, como dia útil não trabalhado, agora questionado, né, ou afastado pela medida provisória recente. Mas eu achei, na realidade, melhor, em vez de eu fazer as considerações, fazer uma breve leitura de um aresto desta Corte, que é elucidativo a respeito do assunto, porque trata do mesmo banco reclamado e é dessa turma, em que foi assim emendado. Abre aspas, ementa, bancária, supervisora administrativa e gerente prime assistente, cargo de confiança. Enquadra-se no artigo 224, parágrafo 2º da CLT, a reclamante que, no exercício dos cargos supervisor administrativo e gerente prime assistente, além de receber a verba gratificação de função superior a 50% da parcela do ordenado fixo, ocupava posição hierárquica superior à maioria dos empregados da agência, com atribuições diferenciadas e muito mais elevadas, conforme deflui do conjunto de declarações prestadas na audiência. 2 pontos. Acesso a documentos sigilosos, acesso diferenciado a sistemas do banco reclamado, inclusive quanto a autorizações de pagamento, acesso à tesouraria, portava-chave da agência bancária, etc. Esse panorama revela a existência de fidúcia apta a caracterizar a confiança intermediária de que trata o artigo 224, parágrafo 2º da CLT, para o qual não são necessários amplos poderes de mando. O RO é o 111.07.22.2014 desta Corte, sendo o relator o excelentíssimo senhor doutor Sebastião Geraldo de Oliveira. Então, eu acho que essa ponderação é bastante suficiente para enfrentar. Com relação ao tal curso Treinet, que foi objeto do apelo do obreiro, no caso da obreira, perdoe-me,
Vejam, Vossa Excelência, é um curso de aperfeiçoamento pessoal. O curso não tem conteúdo puramente bancário, é um curso de liderança, de gestão, que vai ser útil para o trabalhador em qualquer lugar. Todos nós sabemos da importância que o Bradesco tem no Brasil como escola de atividade bancária, não é? Os empregados do Bradesco saem valorizados da instituição e o curso é realizado dentro do horário bancário, dentro da instituição e, de regra, não toma mais de 15 minutos por dia, como revela o conjunto da prova, eventualmente aí com uma declaração graciosa aqui e acolá, mas, né, em favor da inverdade, dada a devida vênia. Então, não será razoável desestimular esse tipo de atividade do banco, que só contribui para a melhoria do seu quadro funcional, inclusive para o futuro do trabalhador. Só isso que gostaria de ponderar, trazer a consideração de Vossa Excelência. Muito obrigado. Relatora? Senhor presidente, eu vou me ater aos pontos sustentados na tribuna, porque há muita sustentação oral, né? E o doutor Silvio compreende bem isso, ele está todo dia conosco. Em relação ao exercício da função de gerente assistente Prime, os depoimentos das testemunhas foram esclarecedores no sentido de que a reclamante trabalhava apenas com créditos pré-aprovados no sistema e não tinha assinatura autorizada e não podia liberar nenhum negócio sozinho, não tinha procuração do reclamado nem as chaves da agência. E isso foi a primeira testemunha indicada pelo autor, o senhor Luciano. E também a testemunha indicada pelo reclamado, ela afirmou que, como assistente, a reclamante não tinha subordinados, não finalizava negócios, repassando-os ao gerente Prime para sua concretização. E ele não soube informar apenas se ela trabalhava com créditos pré-aprovados. Então, neste processo, abstraindo ao processo que eu citou na tribuna, porque cada processo, né, a prova é individualizada, o acervo probatório é diferente. Então, nesse processo, o que se infere é que a reclamante não ocupava uma posição de realce suficiente para enquadrá-la na exceção do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Em relação aos cursos, ficou demonstrado que os cursos eram obrigatórios e que até 2017 eles eram feitos fora da jornada de trabalho e eram obrigatórios. Ainda que esses cursos venham a acrescentar, e com certeza acrescentavam, muito a carreira, o conhecimento da reclamante, o banco exigia que eles fossem feitos. E parece que eles eram até requisitos para promoção. Então, nesse contexto, senhor presidente, eu estou mantendo a proposta de voto apresentada. Pois não. Pela ordem, Excelência, é uma questão de fato? Sim. É pontual. Sim. Sua Excelência se refere à obrigatoriedade do curso e faz a ligação, corretamente, de que a prova oral sustenta que seria obrigatório para ser promovido. Pondero com Vossa Excelência sobre esse fato, porque ser promovido não constitui obrigação. Depende da ambição pessoal. Então, não há uma exigência dada a devida vênia. Eu gostaria de esclarecer esse ponto. A testemunha Luciano foi clara ao afirmar. O depoente considerava os cursos obrigatórios porque havia cobranças para a sua realização. A meta, cursos era de 3 por mês, cada um durando em média 4 horas. Então, eu me baseei nesse depoimento, doutor Silvio. Pois não. Doutor Lucas. Acompanha a relatora. Eu também acompanho e explico o seguinte: cada processo tem a prova. Nesse caso aqui, a própria testemunha do banco, na questão de enquadramento, falou o seguinte: como assistente, a reclamante não tinha subordinado, como assistente, quer dizer, a reclamante não finalizava negócios, repassando ao gerente Prime para a sua concretização. Testemunha, o Everton, do banco. Então, o rótulo em si não significa que o conteúdo seja o mesmo. Tem que analisar, no caso concreto, como é que foi a prova produzida. Por isso, até porque, quando fala gerente assistente, já parece que é uma adequação para fugir do enquadramento. Do gerente assistente é um pouco contraditório. Mas a prova que ainda respaldou nesse sentido, e estou acompanhando a relatora por causa disso, e proclamo que prevaleceu, portanto, não há outra divergência aqui, né? A unanimidade, voto já anunciado pela eminente relatora.
Obrigado pela atenção. Bom dia. Eu me retiro. Até logo. Próximo. Passando para a sessão do Dr. Lucas, no 33 da pauta, inscrito o Dr. Kleber Gomes Moreira Júnior, pela recorrida Trust Assistência 24 Horas Limitada, e doutora Bruna Gonçalves, pelos recorridos Ângelo César e Glaucio Coelho. 33? 33 da pauta, Dr. Lucas. Pois não. 33, Dr. Lucas Igor Parreiras, né? Dr. Lucas, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso no mérito do provimento parcial Pode ligar, então. ao apelo para absolver o reclamante da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Então, somente isso? Tão somente isso. Dr. Bernardo Carvalho está presente? Não, só o doutor Kleber e a doutora Bruna Gonçalves. Aguarda eventual voto divergente, doutor? Sim, então, doutor Lucas votou nesse sentido. Doutora Maria Cristina? Estou inteiramente de acordo, presidente. Eu também estou de acordo. A decisão, portanto, é unânime, conforme anunciada. Próximo. Agora é o do segredo de justiça também. Tem um processo com segredo de justiça. Eu vou pedir licença aos eminentes advogados e partes assistentes, que eu preciso liberar a sala, mas é por poucos minutos para o julgamento. Pode apregoar. Presidente, sim. Desculpe se estou sendo inoportuno, mas eu tenho um único processo físico nessa pauta sob a relatoria da desembargadora Maristela. Apenas para eu me situar, esse processo não teria preferência em razão da vinculação de Sua Excelência? Nós podemos julgar na sequência os dois. São dois processos, isso? Não entendi, desculpa. Processo físico. O que está depois do 12 na pauta, que eu fiz de acordo com a ordem de inscrição. Seria sim, mas... do 12. Mas a doutora me autorizou a guardar todos os advogados sustentar para depois ela pedir a preferência, doutora Maristela. Não, perfeitamente. Tá certo? Então vamos julgar isso aqui. Estão presentes só as partes deste processo, não é isso? Pode apregoar. Não, eu não voto nesse. Não, eu acho que é. Não, esse é a doutora Maristela. É o 15? Não é o 15? Ah, sim. Doutora Maristela, tem que chamar. Doutora Maristela. Nossa, eu chamei errado, doutor. Apregou de novo, por favor, para evitar a dúvida. É o que segredo de justiça, pode apregoar. Então, na sessão da doutora Maristela, no 15 da pauta, inscritos doutor Miguel Mendes Filho, pelo recorrente reclamante, e doutor Luiz Cláudio Salustiano de Oliveira, pelo recorrente reclamado. E o recurso 10342, né? Sim. Pois não, o ar-condicionado parece já consertaram, está normalizando, né? Para amenizar um pouco o clima da sessão. Então, doutora Maristela, é o 15, deixa eu só localizar aqui. Essa aqui é de... Tem advogado das duas partes presentes? Sim. Pelo recorrente reclamante, pelo recorrente reclamado. Pois São dois recursos. Doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pelo reclamado. No mérito, estou dando parcial provimento ao apelo do reclamante para a afastar a determinação de que sejam observados os valores dos pedidos indicados na petição inicial, como limitação do valor da condenação a ser apurada em liquidação.